Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Ministração do dia 5 do mês 1 de 2022. A nação de Israel é um espelho das coisas celestiais. Davi era rei e comandante do exército, fazendo o link com Papai Yausha, que era rei e comandante do exército. E Joabe era o general, fazendo o link com Micael, que é general. Davi comandava o exército e o seu general Joabe repassava adiante para os seus capitães. E Davi, chegando na sua fase da velhice, não podia mais guerrear, estava velho. Mas os seus capitães guerreavam por ele e ele apenas se tornou rei, representação de Papai Yausha. Quando Papai Yausha ganhou o nome que está acima de todo nome, Yau Filho, Yau forte e valente, ele se torna a ser só rei e ele passa para o seu primogênito Micael o comando, porque ele passou o nome de Yausha para o seu primogênito. E quem passa a comandar é seu primogênito Yausha Micael. Yausha Micael, lá em Apocalipse 19, ele já está como comandante do exército. Mas aqui nessa terra, ele, Micael, está na condição de general do exército, general e ancião, porque agora quem está comandando é Yau Supremo. Lá em Salmos 110 diz: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como os cabelos dos teus pés. Yau Supremo fala para Papai Yausha sentar ao seu lado. É ele que está no comando. E Micael é o general. Ele repassa para o seu exército todo o ensino. Ele disciplina o exército que está nessa terra sendo ajuntado para o grande dia. Ele repassa para os seus capitães. Quem são os capitães? São os anciões, os ministros que estão junto para selar o seu povo. Apocalipse 7. E quando Micael subir com o seu exército, Apocalipse 12, Micael lança Satanás e seus anjos por terra. Ali ele está como general, mas depois se torna comandante. E aqueles que estão junto com ele, que são capitões, se tornam reis. A palavra nos mostra em Apocalipse 19:16, que diz assim: um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, mostrando que aquele que ganhou o nome de Yausha, ele é Rei dos Reis, e aquele que estavam junto com ele, os capitães, se tornam a ser reis. E lá em Salmos 24 diz: quem é este Rei da Glória? Ele também é a representação de Davi. Chegou um momento que Davi parou de guerrear e ele se tornou apenas rei. Davi guerreou com os irmãos de Golias. Ele estava limpando a terra prometida, e é a terra de Aldá. Dois personagens foram fiel. Saíram do Egito, entraram na terra prometida. Eles foram espia, e um é da tribo de Ialdá, Caleb, e o outro é Josué, da tribo de Efraim. E foi dado uma promessa a Caleb: quando for repartir a terra, você vai ser o primeiro a escolher qual vai ser a sua herança. Ele, Caleb, pediu aonde habita os gigantes. Essa será a porção da minha herança. E Davi era descendente de Aldá. Ele herdou uma parte. O objetivo era de exterminar todos os gigantes, fazendo representação com Filadélfia. Filadélfia é da tribo de Aldá. São eles que vão
derrotar Satanás, lançando por terra Satanás e seus anjos. Lembrando que 144.000 são compostos por Esmirna, Pérgamo, que é dama de companhia de Esmirna, Filadélfia, e Sardes, veste limpas, que é dama de companhia de Filadélfia. E a gente vê na palavra que os reis sempre estavam no comando, guerreando juntos. E a gente vai ver na palavra, lá em 1 Reis 22, 29. E ali tinha 2 reinos divididos. Rei Josafá era o rei de Ialdá. Ele temia Ial. O rei Acabe era o rei de Israel. E o rei Acabe era casado com Jezabel. E Josafá se reuniu com o rei Acabe para ir em contra o rei de Arã. Aqui nessa passagem de 1 Reis 22, 29, a gente vai ver quanto o rei Acabe era astúcio. Seu nome nem era mencionado na escritura, de tão astúcio que ele era. E aqui diz assim, o rei de Israel, nem é mencionado o nome dele, diz assim, o rei de Israel, fazendo link com uma parte de Lucas, que Lázaro é mencionado o seu nome. Lázaro era pobre e o nome do rico já não era nem mencionado. E aqui diz assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramode de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá, vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, vestes com as tuas roupas. E o rei de Israel disfarçou-lhe e foi para o combate. O rei de Arã dera esta ordem aos seus 32 comandantes de carros: não ataque nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes do carro viram Josafá, disseram: o rei de Israel é ele, e concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou o seu grito de guerra. Qual grito de guerra que Josafá lançou? Ele lançou um nome, ó Yausha, ó Yau. E quando os comandantes de carro viram que não era ele o rei de Israel, deixaram de segui-lo. E aqui nessa passagem a gente vê que os reis lutavam, eles eram um comandante do exército. E a gente vê aqui a astúcia do rei Acabe. Mas o que defendeu Josafá foi o nome, assim como Davi. Davi invocava o nome e ele vencia. Assim também foi o rei Josafá. Ele lançou seu grito de guerra, porque ele temia Ial. E a sua vida foi salva. O significado do nome Yausha significa Yau salva. E ele foi salvo, invocou o nome Iau e foi salvo. E esse foi mais um ruminar. Grato a Yausha, grato a Iau. 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 Aleluia, adorado seja Iau. Aleluia, adorado seja Iau. Aleluia, adorado seja Iau. Canal Ensinos de Iau e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra. Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau,
Ó Yauxa, ó Yau, assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Resumo da reunião do dia 17/4/2022. Encontro das águias, Lucas 17:37. Onde estiver o corpo, ali se ajuntará as águias. Zacarias 11. O salário pago é 30 moedas de prata, que é a mulher. Iau é a nossa alegria e a nossa força. Por que reunião das águias? Aqueles que esperam em Iau renovaram suas forças e vão subir com asas como as de águia. Em Lucas 17:20, diz assim: Iauxa foi interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Iau. Iauxa respondeu que a vinda do reino de Iau não é vista nem observada, pois o reino de Iau está no meio de vós. O reino de Iau não é perceptível. Os filhos de Auxa vieram como seres humanos. Eles não diferenciam entre os filhos de Adão, mas são percebidos pelas mensagens trazidas por eles. Em Lucas 17:22 diz assim: Dias virão em que desejareis ver apenas um dos filhos do homem, mas não o vereis, pois não deram importância e desprezaram a mensagem trazida diretamente da luz inacessível. Quando acontecer a ascensão, que Sardes, vestes limpas e Filadélfia forem elevadas, reconhecerão que a mensagem era verdadeira. Em Zacarias 11:4 fala dos dois pastores. Um sela para a redenção, o outro para a perdição. Um é a marca invisível, o mensageiro de Iau, o anjo de Filadélfia, Micaial, selando os filhos de Auxa, sendo selados pelo espírito de Iau. O outro pastor é a marca visível, que será do antimachia, que é uma tatuagem. Em Levítico 19:28 diz assim: Não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem, fazendo um link com Apocalipse 13:16, que fala: Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Então foi dado para ele até mesmo infundir espírito de Satanás. É a representação do falso profeta, a imagem da besta, que é Jesus Emanuel, de modo que a imagem pudesse falar e fazer que morressem todos os povos que não receberem a marca. Por isso tem que ser visível. Satanás, além de invejoso, gosta de aparecer. Nota-se que aquele que vem no nome de Auxa, que é Micaial, não gosta de aparecer, sempre zelando tudo que se refere ao papai Auxa, pois ele é fiel e verdadeiro. Em Zacarias 11:4 diz assim: Iau, meu Iau, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Sabemos que o mensageiro de Sardes não está cuidando das ovelhas. Em Apocalipse 3:2 diz assim: Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeito a tua conduta diante do meu Iau. Aqui o anjo de Filadélfia está orientando o mensageiro de Sardes para consolidar, tornar-se sólido o alimento de suas ovelhas, que faz um link com Zacarias 11:4. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Em Zacarias 11:5 diz assim: Aquelas cujos compradores matam sem serem castigadas, esses compradores referem-se aos pastores das denominações, que são os donos dessas ovelhas. Iau deu uma missão para o mensageiro de Sardes, cuidar dessas ovelhas, que estão nas denominações, que são objetos de comércio. A missão era ensinar os rudimentos básicos, como os nomes sagrados, até que viesse o mensageiro da era de Filadélfia. Em Apocalipse 3:3 diz assim: Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouvistes. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão. Se ele não observar a mensagem
que está vindo da luz inacessível, ele será pego de surpresa. Aqui não está falando de Martim Lutero. Lutero foi o mensageiro da era de Tiatira e já está morto há muitos anos. Está referindo ao anjo de Sardes, que tem fama de estar vivo, mas está morto. Em Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Ial e as 7 estrelas, que é Ialcha Micaial. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. O mensageiro de Sardes, o espírito de Ial, não habita mais nele. Ele se exaltou, falando que Ial não mandou, marcando datas de arrebatamento, usando os evangelhos anátemas. O anjo de Filadélfia está advertindo-o. Se ele não converter, será atormentado por aqueles que estão no abismo por 5 meses, que é a representação dos 5 filhos de Alcha, que foram desobedientes nas regiões celestiais. Em Judas 1:6 diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou os presos em cadeias eternas. Pela desobediência do mensageiro de Sardes, que faz um link com o rei Saul, que em 1 Samuel 15 fala sobre a desobediência de Saul. O rei Saul perdeu o reinado e não conformou. Assim está o mensageiro de Sardes. Ial o abandonou. Agora ele fala dele mesmo. Em Amós 3:7 diz assim: o mestre Ial não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos e apóstolos. O mensageiro de Sardes fala: eu não sou profeta coisa nenhuma, e ele não é mesmo, porque se fosse, já teria sido arrebatado. Em Salmos 25:14 diz assim: o segredo de Ial é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. O mensageiro de Sardes não tem temor nenhum por Ial. Em Zacarias 11:8 diz assim: eu destruí os 3 pastores em um só mês, mas perdi a paciência com eles, e eles também se aborreceram comigo. Esses 3 pastores são os 3 evangelhos anátemas, Mateus, Marcos e João. Então eu disse: não vos apacentarei mais. O que deve morrer, que morra. O que deve desaparecer, que desapareça. E o restante, que se devorem mutuamente. Tomei então meu bastão benevolência e quebrei-o, para romper a minha aliança, que concluirá com todos os povos. Em Zacarias 11:10, faz um link com Gênesis 9:12, o arco da aliança. Ial faz uma aliança com Noé e seus e faz com papai Alcha mostrar os detalhes para comprovar que não era papai Alcha que viria nos finais dos tempos. Em Lucas 17:26, que diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Essa aliança é feita com Noé e seus filhos, que é a representação de todos os povos da terra. Essa aliança é um acordo que Ial fez com Noé e seus filhos. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. É um link com Zacarias 11:9. Não querem ouvir a mensagem. Em Gênesis 49:10 diz assim: o cedro não se afasta de Ialda, nem o bastão do seu chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Este acordo, essa aliança, é de não destruir a terra com água. Como o povo não quiseram ouvir a mensagem do anjo de Filadélfia, Micaial, Ial vai mandar as águas impetuosas, que virá como inundação. Em Isaías 8:5 diz assim: tornou Ial a falar-me e disse: viste que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorados diante de Razon, representação do falso profeta, e do filho de Romelias, que é a representação do antimachia.
Iau trará contra eles, quer dizer, contra o povo, as águas impetuosas e abundantes com todo o seu poderio. Essa água é no sentido figurado. Iau fez aliança com Noé de não inundar a terra com água mais, que faz um link com Lucas 17:26, como nos dias de Noé. Por isso Iau fala, será como nos dias de Noé. Essa inundação que vem é o antimachia, que é Jesus Emanuel. A interpretação da escritura é pelo espírito de Iau, falando na boca do anjo Micaial. Iau perdeu a paciência, pois eles não estão ouvindo e nem dando ouvido à mensagem trazida pelo anjo de Filadélfia, Micaial. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Canal Ensinos de Iau e Yauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Yauxa, ó Iau, ó Yauxa, ó Iau, ó Yauxa, ó Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Neste estudo da palavra de Iau, vamos entender que já foram escolhidos aqueles que escaparão da tribulação e também aqueles que terão que passar por ela. Em Daniel 12:1, diz que no tempo do fim seria levantado Micaial, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo, e este povo escapará, isto é, aqueles que estão inscritos no livro da vida, fazendo um link com Lucas 21:36. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverá de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Esses que escaparão e ficarão de pé diante do Filho do Homem são parte dos 144.000, especificamente Filadélfia e Sardes vestes limpas. Veja o link com Apocalipse 14:1. Então olhei e vi, diante de mim, o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Filadélfia tem seus dias contados nessa terra, conforme Apocalipse 12:6. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Iau, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Em seguida, houve batalha no céu, ou seja, um tempo determinado para que, em seguida, acontecesse a ascensão de Filadélfia e Sardes vestes limpas. Veja que a mulher, igreja, já está hoje sendo alimentada por aquele que foi levantado em Daniel 12:1, Micaial, que está junto dos filhos do seu povo, o filho varão. Linka com Apocalipse 12:5. O filho varão que nasceu em 8/4/2020 foi arrebatado, tomado com força, para junto de Iau, Micaial, face esquerda de Iau, e seu trono, Gabriel. Veja que esse arrebatamento foi na terra, assim como aconteceu com o apóstolo Felipe, em Atos 8. O filho varão, Apocalipse 12, foi tirado com força da mulher e dado para Micaial cuidar, pois o dragão já tinha se posicionado perto da mulher para devorá-lo tão logo que nascesse. Assim, Micaial, a ama de leite de Números 11:12, que tomou o filho varão para ele, para alimentá-lo e protegê-lo até completar o tempo determinado, 1260 dias, para a criança ser entregue no templo celestial, representação de Samuel entregue no templo, 1 Samuel 1:24-25. As denominações evangélicas interpretam a tribulação em 7 anos, mas o Espírito nos mostra diferente. Veja que será de 3 anos e meio, conforme Apocalipse 13:5. Se lembre que Micaial seria levantado no final dos tempos, Daniel 12:1, e que a profecia estaria lacrada até a chegada daquele que abriria o verdadeiro entendimento da palavra de Iau, Daniel 12:9.
Se o tempo de tribulação fosse de 7 anos, a palavra de Moisés, Salmo 90, 10, não seria verdadeira, pois a figueira, Israel, já completou 74 anos, mais 7 anos de tribulação daria 81 anos. E conforme o Salmo 90, 10, a geração é de 70 a 80 anos. Eliseu é uma representação do arcanjo Micael, mensageiro da era de Filadélfia. Ele vem no final dos tempos, a exemplo de José, que foi o único a interpretar a profecia da forma correta, pois o Espírito de Yahweh está nele. As duas águias, os dois querubins, Emanuel e Gabriel. Ezequiel 17. Em Ezequiel 17, fala das duas águias. Uma águia é Gabriel, Ezequiel 17, 7, Ezequiel 17, 22, 24, que levará os 144.000 para o céu, e a outra águia, Emanuel, é que leva a mulher para o deserto, cidade dos mercadores, Babilônia. Ezequiel 17, 5 linka com Apocalipse 12, 14 e Apocalipse 18, 3. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, catolicismo, onde é sustentada por corvos. Apocalipse 18, 2, 1 Reis 17, 2, 7. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja que é 3 anos e meio, Tiago 5,17. E de vacas magras, tribulação, fora da vista da serpente. Veja que esta palavra mostra que a terra dos mercadores é a Babilônia, representação da Igreja Católica. Em Apocalipse 12,16 diz: a terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu sua boca e engoleu o rio que o dragão vomitara. Essa terra refere à besta que sobe da terra. O Papa virá em socorro da mulher. A católica quer alimentar e proteger a mulher para o dragão não maltratá-la na tribulação. Em Gálatas 6,7 diz: não vos iludais, de Yahweh não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Essa palavra faz um link com aqueles rapazinhos que zombaram do profeta Eliseu, segundo Reis 2,23. Já fizemos o estudo que o mensageiro de Filadélfia é representado pelo profeta Eliseu, e no final dos tempos, aqueles rapazinhos que saíram da cidade de Babilônia e das filhas católica e denominações evangélicas zombam de Eliseu, Micael, não acreditando na mensagem que ele traz e o insultam com palavras. Esses irão passar pela tribulação e enfrentarão a ira do dragão, pois é Yahweh que está falando pelo mensageiro de Filadélfia, Micael, e de Yahweh não se zomba. Os 42 rapazinhos que zombaram de Eliseu faz um link com os 42 meses que é dado para o antimachia agir. Apocalipse 13:5. O Papa, colocando-se como José no Egito, convidando os evangélicos a voltarem para a católica, pois promete que serão protegidos e alimentados ali na católica. E esse estudo é um alerta para aqueles que ainda estão em denominação e na Igreja Católica, como diz a palavra: sai dela, povo meu, sai dela. Aleluia, adorado seja Yahweh, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Canal Ensinos de Yahweh e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra. Oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Hoje é dia 2/6/2022. O entendimento das duas mulheres de Apocalipse 12. Em Apocalipse 12:5 diz
que a mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá as nações com cetro de ferro, que foi arrebatado, levado com força para junto de Ial, que já fizemos um estudo. Ial ali é a face esquerda, Micaial, e o seu trono, o querubim fiel, Gabriel, na terra, pois eles estão em corpo humano. No versículo 6, a mulher que fugiu para o deserto não é a que deu à luz, mas sim o filho varão, que é Filadélfia, porque é a era da igreja Filadélfia. Ela fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar para ser alimentada por 1260 dias. E 1260 dias é o ministério de Filadélfia. Veja que logo depois, no versículo 7, mostra a batalha no céu, referindo que ela é tomada aqui da terra, vai ascender ao céu e vai guerrear lá em cima. E a outra mulher que deu à luz vai ficar aqui, na terra. E isso está em Apocalipse 12:13, que diz assim: ao ver que ele, o dragão, foi expulso para a terra, ele persegue a mulher que deu à luz o filho varão. Perceba que é a outra mulher. Veja que essa é a segunda mulher, a que deu à luz, porque a primeira mulher, que também é Filadélfia, que também é referido como filho varão, já ascendeu, já foi arrebatada. A outra foi deixada aqui na terra, e essa outra que foi deixada, ela vai se refugiar na Igreja Católica. Ela vai ser refugiada lá, Babilônia. Por isso fala no versículo 14 que ela recebeu as asas da grande águia para voar ao deserto. Perceba que a primeira já tinha sido levada para o deserto para ser alimentada por 1260 dias. Ministério de Filadélfia. Essa segunda agora vai ser alimentada pela Igreja Católica, pelas aves impuras de Apocalipse 18, por doutrinas de demônios, corvos. E essa segunda mulher aqui é a que vai casar com Antimachia e vai receber a marca. A primeira é a que vai casar com Yausha. A primeira, que também é filho varão, ela é a fiel. Perceba que é um jogo de palavras que só seria interpretado pelo intérprete que viria no final dos tempos. Então, Apocalipse 12 refere-se a duas mulheres, o filho varão, que também é mulher Filadélfia, e a mãe que deu à luz o filho varão, que essa é essa que vai ser deixada para trás, referida como Sardes. E isso faz um link com Lucas 17:35, que diz: duas mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. É exatamente esse link com Apocalipse 12. A primeira, que é levada ao deserto pelo anjo Micaial e sendo alimentada com a palavra de Ial por 1260 dias, tempo do ministério de Filadélfia. E no versículo 7 de Apocalipse 12, ela foi acendida, arrebatada, dizendo: houve então uma batalha no céu, ou seja, subiu para guerrear, e a outra foi deixada para trás. E essa é a que vai casar com Antimachia e vai receber a marca. E isso é muito sério, mas também maravilhoso, pois são segredos sendo revelados a nós, através do intérprete que seria levantado no final dos tempos. Gratidão, papai. Aleluia, adorado seja Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. Grato a Yausha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Canal Ensinos de Ial e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Yausha, ó Ial, ó Yausha, ó Ial, ó Yausha, ó Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yausha, assim seja. Primeira parte do ruminar da ministração de domingo, dia 9 de janeiro de 2022. Entendimento de quem é Melquisedeque. Em primeiro lugar, Melquisedeque significa rei da justiça.
Sua grandeza é tão valiosa que Abraão entregou-lhe o dízimo da melhor parte dos despojos. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Iau Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Iau Altíssimo que criou o céu e a terra. E bendito seja o Iau Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. Então Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Na visita que Melquisedeque faz para Abrão, Melquisedeque apresenta-se diante de Abrão levando pão e vinho, uma representação sumo sacerdotal do papai Yahshua na nova aliança, ali na sua face direita, porque é a face direita e a face esquerda, ambas são semelhantes, fazendo um link com aquele que é semelhante. Então ali era uma representação sumo sacerdotal, face direita de Iau. A face direita de Iau é Yahshua, e ali, quando Melquisedeque se apresenta diante de Abrão levando pão e vinho, ali é a representação sumo sacerdotal de papai Yahshua na nova aliança, servindo o pão e o cálice. Também houve outra visita para Abrão, que foi a visita do anjo com seus 2 servos. O anjo era Micaial, a face esquerda de Iau, e os seus 2 servos eram Macha e Alial, fazendo link com o Apocalipse e as 2 testemunhas que foram mortas na praça da cidade. Em Hebreus 7:3 fala que Melquisedeque não tinha genealogia, sem pai e sem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. Uma representação de papai Yahshua que veio a esta terra através de um embriãozinho colocado no ventre de Miriam, colocado através do espírito de Iau. O poder do Altíssimo veio sobre ela, cobrindo-a com a sua sombra. E o anjo Gabriel disse a Miriam que o santo que ia nascer se chamará Filho do Altíssimo. Por isso fala Iau Altíssimo, que é o Iau Supremo. E fala Iau Forte Altíssimo, que é Iau Forte e Valente. Os 2 estão no lugar mais elevado, que é na luz inacessível. Melquisedeque também é chamado de rei de Salém. Salém era o nome antigo de Iau-Xalã, que estava nas mãos dos cananeus, e foi tomada das mãos dos cananeus por Davi. E Davi constituiu uma Iau-Xalã para ser capital, uma representação do final dos tempos e das coisas celestiais. Uma representação também de Micaial com seu exército, que no final dos tempos vai subir para guerrear contra Satanás e contra o exército de Satanás. Assim como Davi tomou posse de Iau-Xalã, Micaial e o seu exército tomará posse do templo celestial. A representação de Melquisedeque no sacerdócio do Machia está em Hebreus 7, o sumo sacerdote para sempre, que é Yahshua. Quando fala que Yahshua é o sumo sacerdote para sempre, refere ao nome Yahshua, refere àquele que Iau escolheu para receber o nome. Papai Yahshua, após o sacrifício, ele recebe o nome que está acima de todo o nome, que é Iau, Iau forte e valente. Ele é sobreexaltado, indo para a luz inacessível, se sentando ao lado da direita do Pai Iau soberano. Então, Iau forte e valente, ele transfere o seu nome, Yahshua, para o seu filho primogênito, Micaial, que passa a se chamar Yahshua e é sobreexaltado, passando a ser o sumo sacerdote para sempre. Porque
porque para continuar a função sumo sacerdotal, ele teria que estar selado. Isso significa que quando Micael recebe o nome, ele é sobreexaltado, ele recebe o nome, o manto, as vestes e toda a autoridade do seu pai, Ial, forte e valente, e é nesse momento que ele é selado, tendo em sua fronte o seu nome, Ialcha, e o nome do seu pai, Ial. Em Hebreus 7 fala sobre esse, que seria levantado para ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas para que isso acontecesse, foi necessário abrogar, isto é, cancelar a prescrição anterior da antiga lei, porque era um sacerdócio levítico, e por causa desse sacerdócio levítico, houve vários sacerdotes. Por isso era necessário que anualmente fizessem sacrifício com animal. Mas após a morte de papai Ialcha, já não se faz mais sacrifício com animal, porque foi constituído um sacerdócio para sempre. Foi constituído um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque a lei levítica, segundo a ordem de Arão, não levou à perfeição. Hebreus 7:11 diz: portanto, se a perfeição fora atingida pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Mudado o sacerdócio, necessariamente seria mudado a lei também. Houve então a necessidade de mudar a lei. Por isso, foi cancelado a prescrição anterior da antiga lei, que era a lei levítica, segundo a ordem de Arão, que não levou à perfeição. Por isso foi cancelada a prescrição anterior para poder constituir um sacerdote eterno. Seria um sacerdócio real, porque essa nova regra, que não seria mais uma prescrição carnal, mas uma prescrição com o poder da vida imperecível, um sumo sacerdote celestial. Ele viverá para sempre, será um sacerdote eterno, permanecendo por toda a eternidade. Será um sumo sacerdócio imutável, capaz de salvar todos aqueles que através dele se aproximam de Ial, porque o mestre ele fez um juramento que jamais se arrependerá. Ele torna aquele que recebeu o nome Ialcha a garantia de uma aliança melhor, passando a ser sumo sacerdote para sempre, conforme Hebreus 7:21. O mestre jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Quem? Ialcha Micael, filho primogênito de Ial forte e valente, porque Ial forte e valente não poderia mais exercer a função sumo sacerdotal, porque hoje ele habita na luz inacessível. Por isso se refere ao nome Ialcha. Então ele transfere o seu nome para o seu primogênito Micael, dando a ele toda a autoridade, passando a chamar-se Ialcha. Quem recebe as súplicas é o sumo sacerdote. Como o papai Ial forte e valente agora habita na luz inacessível, não poderia mais receber as súplicas e as orações, e ele mesmo responder. Por isso que ele transfere o seu manto para Micael, uma representação de Alial, transferindo o manto para Eliseu. Então, Ialcha Micael se torna o sumo sacerdote, segundo a ordem e a semelhança de Melquisedeque. E que assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Irmãos, esse é apenas um ruminar. Peço aos irmãozinhos que voltem ao Telegram e busquem pelo estudo completo. Esse é o ruminar do dia 9 de janeiro de 2022. Então, irmãozinhos,
voltem ao Telegram e busquem o estudo completo do dia 9 de janeiro de 2022, para que vocês tenham um entendimento completo dessa ministração. E que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grata Yalcha, grata Yal. Grata Yalcha, grata Yal. Grata Yalcha, grata Yal. E que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Canal Ensinos de Yao e Yalcha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.